Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com integrais por substituição. É a primeira técnica de integração que eu vou ensinar para vocês. É uma técnica bastante importante, aparece muitas integrais. Muitas vezes vocês, na hora de resolver uma integral, vocês vão ter que trabalhar com alguma técnica de integração, sendo que integração por substituição é na minha opinião, uma das mais importantes. Quando você tem uma função que é um pouco mais, vamos dizer assim, complexa, um pouco mais sofisticada, e você precisa derivar, muitas vezes você tem que fazer a derivada usando a regra da cadeia. E aí eu preciso de uma técnica de integração que desfaça essa regra da cadeia. Basicamente é essa técnica de integração por substituição. Então, algumas integrais não são elementares de serem calculadas, pois possuem multiplicações, podia incluir aqui divisões, ou funções mais complexas em relação àquelas que a gente já estudou, como a integração de polinômios. O método da substituição pode ser utilizado quando trabalhamos com integrais do tipo. Aí você olha para isso aqui e já começa a escorrer até uma lágrima, né? Integral de f de g de x vezes g' de x dx. Basicamente, se vocês olharem simplesmente para isto aqui, vocês vão lembrar que essa formulinha aqui, ela faz lembrar muito a regra da cadeia. Então, basicamente, o método da substituição, ela vai desfazer alguma coisa que foi feita pela regra da cadeia. Basicamente é isso, tá? Mas vocês já vão entender melhor essa formulinha aqui. Eu vou explicar de uma outra forma aqui. É como se fosse a fórmula desse método aqui, tá? Só que você não vai ter que ficar procurando quem que é a função f, quem que é a função g de x, quem que é a g'. Você não vai ter que identificar pelo nome, f de x, g de x, g' de x. Eu vou ensinar como que a gente vai fazer isso de uma forma um pouco mais prática. Então, como eu falei, de modo prático, nosso objetivo é encontrar uma parte da função cuja derivada corresponda a outra parte da função. Em seguida, faremos a substituição das variáveis, que normalmente a gente trabalha com x, né? Tanto é que aparece aqui o dx, por uma outra, que aqui na técnica da substituição, normalmente a gente chama de u. Tá? Isso é meio que convenção. Todo mundo começou. Normalmente a gente trabalha com função f de x, quer dizer que depende da variável x. Na hora de fazer uma integral por substituição, todo mundo começou a utilizar a letra u. Tá? Todos os autores trabalham com a letra u. Posso usar outra letra? Pode. É importante ressaltar que após a substituição, todas as letras x da nossa integral, do enunciado, vamos chamar assim, deverão ser substituídas pelas letras U. Então, em outras palavras, você tem uma integral que tem um monte de x lá. Pode ter seno, cosseno, ln, exponencial, polinômio, raiz, não importa. Tem x espalhado aqui dentro da integral, tá? Aqui tem um monte de x. Aí você vai fazer uma substituição de variável. Ou seja, tudo que for x, de alguma forma, vai ter que se transformar em letra U. Então, a integral original, que tem aquele monte de x, após essa substituição, que eu vou explicar para vocês como que vai ser feita, vai virar uma integral que vai ter só letra U. Não vai ter mais letra x. O x vai desaparecer e esses x originais, eles vão ser convertidos nessa nova variável u. E aí a gente vai ter uma integral com um monte de u's espalhados aqui no meio e aqui no final du, porque a variável de integração vai ser u. E aí você vai ter uma integral, teoricamente, bem simplesinha para ser feita. E aí você vai fazer a conta da integral, normal, vai integrar. E depois, no final, você vai retornar para a variável x. Tá? Bom, usando ainda aquela fórmula, a ideia toda seria o seguinte. A gente vai ter que pegar uma parte da função,
uma parte da função cuja derivada corresponda a outra parte. Então, eu estou procurando por esse elemento aqui, porque a partir do momento que eu identificar esse elemento, eu vou identificar, no que sobrou da minha função, eu vou identificar justamente a derivada desse cara. Tá? Então, você tem dois elementos, o vermelho e o verde. O vermelho é o que eu estou procurando. Mas quem que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar alguém que na hora que eu derivar, tá vendo aqui, gelinha, que na hora que eu derivar, vai aparecer e vai, entre aspas, completar o resto da minha função. Eu diria para vocês o seguinte, de modo geral, quando a gente faz isso, esse quadradinho vermelho aqui, esse quadradinho verde, a gente vai estar pegando tudo que é x que tem no meio do caminho. Então, tudo que for x, ou vai estar dentro desse vermelho, ou dentro desse verde. Ou vai ser a função que eu estou procurando, ou esse verde, que é a derivada dessa função. Se você pegar o vermelho e derivar, você vai ter que obter o verde. E nisso você vai varrer tudo que for x que tiver aqui no meio. E aí todos esses x vão ser substituídos por uma nova variável que a gente vai chamar de u. Nossa, professor, não entendi nada. Eu sei. Se acalme. Se acalme. É mais fácil do que parece, né? Olhando assim fica muito mais difícil. Se acalme. Respira, vai dar tudo certo. Vamos lá. O melhor jeito de entender é vendo alguns exemplos. Então, a gente tem essa integral. 3x ao quadrado vezes o e elevado a x ao cubo mais 5 dx. Ok. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar integrar do jeito mais fácil possível. Tá? Você nunca vai começar uma integral buscando uma técnica sofisticada de integração. Você vai sempre tentar integrar o básico. Do tipo, se fosse, por exemplo, isto aqui, se a integral fosse isso, você já saberia fazer, certo? Integral de 3x², o 3 é aquela constante, você pode até pôr aqui para fora, do lado de fora da integral. Então, você vai ter aqui uma integral do x ao quadrado. E a gente já viu nas aulas anteriores que a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Aí vai ter um 3 multiplicando, que vai cortar, vai dar um x ao cubo. Mais uma constante de integração, mais aquele czinho que a gente viu na aula passada. E aí acabou. Porém, e também você também saberia fazer isso aqui, né? Se fosse, sei lá, vamos tirar esse cara aqui e vamos tirar essa parte aqui, ó. Por exemplo, se fosse uma integral de 3 vezes e elevado a x. Ué, o 3 é a constante, joga para fora da integral de e a x é o próprio e a x. O resultado disso aqui vai ser 3e(x) mais constante. Eu sei fazer. Só que aí apareceu um x ao cubo. Lembra que eu passei para vocês na aula passada uma integral de e elevado a... desenhar assim é ruim. A kx nossa senhora, dx. Eu falei para vocês, ó, essa integral aqui vai ser o e k x sobre k mais uma constante de integração, sendo que o k, este k aqui, é este k que está aqui, que é este k que está aqui. Eu até falei, cuidado, não é, aqui embaixo não é kx, é só o k. E aí eu não sei se você lembra, eu falei para você assim, ó, tá vendo esse termo aqui? Ele tem que estar sozinho, tem que ser o x, sozinho. Você pode ter esse k, que é um número, multiplicando o x. Mas não pode aparecer nada aqui, o x tem que estar sozinho, não pode estar x ao quadrado, não pode estar x ao cubo, não pode estar x mais 1. Tem que estar exatamente dessa forma, número vezes x. E aqui eu já vejo que eu tenho esse
elevado ao cubo. Então veja que, mesmo que eu não tivesse nessa integral essa soma, nem essa parte aqui da frente, se eu tivesse só isso aqui, por conta desse elevado ao cubo, eu já não poderia mais aplicar esta fórmula. Não pode aplicar neste caso. Por quê? Porque aqui a gente tem esse x ao cubo. Então esquece essa fórmula aqui, esquece isso aqui, esquece. Para piorar um pouco mais, se não bastasse esse x ao cubo, mesmo que aqui fosse só um x sozinho, ou se fosse, sei lá, 3x, você fala, o 3x eu sei integrar, beleza. Só que o que ocorre nessa integral? Não está tendo aqui esse produto, essa multiplicação? Não é como se fosse 3x ao quadrado que multiplica o e elevado ao x ao cubo mais 5? Ou seja, não é uma função, que seria esse parênteses aqui, contendo x, vezes uma outra função contendo x? Aí lembra que eu falei que quando você vai fazer uma integral, eu vou digitar para não ter que ficar escrevendo. Vou pôr assim, como se fosse o símbolo de integral. Integral de f mais g dx, você lembra que eu falei para vocês, era como se fosse a integral do f dx mais a integral do g dx. Lembra disso? Aqui é uma integral, tá? Aqui, como se fosse isso aqui, símbolo de integral, tá? Era uma propriedade que eu passei na aula passada. E lembra que eu falei que se você tivesse uma situação de multiplicação ou de divisão, por exemplo, f vezes g dx, a integral de uma... Aqui vale para soma e subtração, e aqui vale para multiplicação e divisão. A integral do produto f vezes g não é igual, ou seja, é diferente da integral separada da f, pega f, integra, pega g, integra e multiplica os resultados. A gente falou disso também. Eu frisei bem isso em alguns exemplos. Pois bem, o que a gente tem nesse nosso exemplo aqui? Se vocês observarem, o que a gente tem aqui é justamente essa situação. Eu tenho duas funções contendo x multiplicando. Você tem um produto aqui no meio. E a gente sabe que essas integrais contendo multiplicações ou divisões, a gente não pode fazer separado. Não é que nem soma e subtração, que é tudo bonitinho e facinho. Não dá. E aí? E aí que nada do que eu ensinei até agora vai resolver esse nosso problema. A gente precisa, para conseguir calcular essa integral, a gente precisa usar alguma técnica, que por acaso é a técnica da substituição, a mudança de variável. Então, olhando aqui para o enunciado ainda, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, recapitulando. Eu tenho que buscar uma função de modo que, se eu pegar essa função e derivar, eu vou encontrar essa derivada no restante dessa integral. Muito bem. Observa aqui, não se preocupem muito com as constantes. Esse 3 aqui não é muito problemático, tá? Ele pode até ser um probleminha, mas é fácil de resolver. Se preocupe mais com as funções contendo x. Então, observe aqui, ignorando a constante, a gente tem o quê? Um x ao quadrado. Aí tem uma função e elevado, e aqui em cima a gente tem um x ao cubo mais uma constante. Então, o primeiro passo é encontrar uma parte da função cuja derivada seja o restante, entre aspas, da integral. Veja só.
Vocês concordam que a função que eu estou procurando, portanto, poderia ser esse expoente inteiro aqui? Porque se eu pegar essa caixinha vermelha aqui, x ao cubo mais 3, e derivar, qual que vai ser a derivada de x ao cubo mais... derivada de x ao cubo? Quanto que é? Coincidentemente, não é justamente essa caixinha verde? Derivada de uma constante é zero, tá? Então eu estou derivando essa função vermelha, que vai dar zero, e a derivada desse cara aqui vai dar justamente isso aqui. Você percebe que nessa seleção que eu fiz, da caixinha verde e caixinha vermelha, ignorando as constantes, tá? Você tem aqui, ó, e aqui, e se for ver, aqui também, né? Aqui eu vou fazer até de outra cor. Você tem aqui o x, mas ele isso aqui não faz parte da função, né? Isso aqui faz parte da notação. Então, tirando esse x verde, observe que se eu pego a caixinha vermelha e a caixinha verde, eu estou pegando tudo de x que existe aqui na minha integral. Não vai sobrar x, vão sobrar constantes. Vai sobrar um mais 5, eventualmente, vai sobrar um 3. Alguma função pode sobrar, tipo um seno, um cosseno, um exponencial, um ln, uma raiz quadrada. Mas, basicamente, eu estou pegando tudo que contém x. Pegando essas duas caixinhas aqui, eu pego tudo que tem x. Vai sobrar esse e elevado, beleza, mas esse não é o problema. E por que eu escolhi a caixinha vermelha? Porque eu percebi que eu tinha aqui um x ao cubo. E eu sei que quando eu derivo o x ao cubo, vamos lá, presta atenção no que eu vou falar. Você que está dormindo aí, já começou a babar no teclado, dá aquela acordada, dá uma chacoalhada na cabeça, faz um bate-cabelo, faça alguma coisa. E presta atenção no que o tio vai falar. O tio vai falar uma coisa importantíssima, que é o segredo aqui para você enxergar quem que é a função quem que é a função que você está procurando e quem que é a derivada da função. Está prestando atenção? Presta atenção. Eu vou falar. Presta atenção. Presta atenção. E pensa em cima do que eu vou falar, pelo amor de Deus. Qual é a derivada de x ao cubo? É x ao quadrado, exceto por uma constante. Vou repetir. A derivada de x ao cubo é x ao quadrado, exceto por uma constante. Outro exemplo. Qual que é a derivada de x elevado a 10? A derivada de x elevado a 10 é x elevado a 9, exceto por uma constante. Qual que é a derivada de x ao cubo? É x ao quadrado, exceto por uma constante. Qual constante? O 3, porque a gente sabe que a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Quando eu falo que a derivada de x ao cubo vai dar x ao quadrado exceto uma constante, é como se eu estivesse ignorando esse número. Esquece o número que está aqui na frente. Eu não estou preocupado com ele. Por quê? Porque é constante. Constante é linda, maravilhosa. Você pega essa constante, você joga ela para cá. Você pega a constante e põe para o lado de fora da integral. Então, as constantes elas são muito fáceis de serem trabalhadas. Então, minha preocupação não é com a constante, minha preocupação é com o polinômio, com o x ao cubo, com o x ao quadrado. Então, a dica é justamente essa. Se você está procurando uma função, aí você bate o olho aqui, esquece a constante. Você bate o olho aqui, que função que eu estou enxergando? Estou enxergando um x ao quadrado. Aí eu olho para cá, x ao cubo. Dá um estalo. Tem que dar um estalo na cabeça. Pô, derivada de x ao cubo vai dar x ao quadrado. Não estou preocupado com a constante que vai aparecer, que vai ser o 3x ao quadrado. Eu sei que o x ao cubo derivando vai dar um x ao quadrado, exceto pela constante. Tá? Então, primeira dica, não se preocupem com as constantes. As constantes a gente resolve elas depois. Beleza. Então, já fiz o meu primeiro passo. Identifiquei que se eu pegar essa função vermelha e derivar,
Coincidentemente, vai dar exatamente a função verde. Ok, segundo passo. Você vai chamar de u, que é a nossa nova variável, que é a variável de substituição, ou seja, o x vai virar u. Você vai chamar de u essa função que você encontrou, que era a função que você estava procurando. Tá? Eu podia até colocar aqui, a função procurada, que agora não é mais procurada porque você já achou. Então, é a função encontrada. Este termo aqui em vermelho, ele vai ser o meu u. Então, eu vou falar que esse cara em vermelho aqui, o x ao cubo mais 5, ele vai ser u. É uma substituição. Onde está escrito x ao cubo mais 5, apaga e escreve u no lugar. É isso. Você vai substituir x ao cubo mais 5 por u. Beleza. Próximo passo. Derivar os dois lados desta igualdade. Você não chamou de u, o x ao cubo mais 5? Muito bem. Então, você vai pegar isso que você escreveu aqui, ou seja, quem é o teu u, você vai pegar isso aqui e vai derivar dos dois lados. Note que o termo dx obrigatoriamente aparecerá. Essa derivada deve ser o restante da integral, exceto por uma constante. Então, veja. Se eu derivo aqui o lado esquerdo, derivada de u, em notação, du. Derivada de x ao cubo mais 5 vai dar 3x ao quadrado. E aí, por conta da notação de derivada, você vai acrescentar aqui no final um dx, como se eu estivesse fazendo derivada do u, du, derivada do x, dx. Tá? Não é exatamente isso, porque eu não estou... É só uma questão de notação. Tá? Sempre vai ficar assim. Vai ficar du, onde era u vai virar du. Você vai pegar a função, vai derivar, normal, e vai pôr lá no final dx. Sempre isso. Próximo passo. Substituir as igualdades desses dois passos anteriores, ou seja, este u, que é igual a isso aqui, e este du, que é igual a isso aqui, na integral original, no enunciado. A nova integral não poderá mais ter a variável x, ou seja, a gente vai fazer a substituição. Após a substituição, não pode sobrar x, só pode ter u. Então, como que vai ficar isso? Peguei o enunciado, só copiei aqui, só para colorir. Tá? Ó, a caixinha vermelha é esse roxinho aqui, tá vendo? O u era o x ao cubo mais 5. Então, esse x ao cubo mais 5 aqui, ele vai ter que ser substituído por u. 3x ao quadrado dx, que está aqui, ó, 3x ao quadrado junto com o dx, que é o dx original, esses dois carinhas aqui, ó, que são esses dois aqui em cima, eu vou substituir por du. Então, o roxinho vai virar u, o que está em azul vai virar du. Então, escreve a função. Ó, integral, veja que esse azul junto com esse azul vira du. Está aqui no final, du no final. Esse roxinho aqui é x ao cubo mais 5, tem que ser, na verdade, eu chamei de u, né? Então, tem que ser, em vez de x ao cubo mais 5, tem que ser u. Então, olha para a integral que sobrou. Olha isso aqui. Integral de e elevado a u du. Horas. Essa até eu sei calcular. Integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Ah, professor, mas faltou a constante. Não esquenta a cabeça com a constante. Lembra que eu falei? Constante você só precisa botar lá no final, lá no resultado. Ah, mas não acabou aí? Não. Por que não? Uai, olha para o enunciado. O que eu mandei você fazer? Eu não mandei você calcular essa integral aqui? A variável não era x? Aí você vai me dar uma resposta com u? Eu não quero com u, eu quero saber a integral desse x aqui. Dessa função que contém x aqui. Não quero saber em u. Ou seja, sexto passo. Eu vou pegar o resultado da minha integral e vou voltar para a variável x, substituindo o u do segundo passo, esse aqui,
E aí sim, porque aí eu já vou estar na resposta, e aí sim acrescento a constante de integração. Então, o nosso resultado não era e elevado a u, tá? Não era e elevado a u, mas u não é o x ao cubo mais 5. Então, eu vou substituir o u, vou voltar para a variável x, e elevado a x ao cubo mais 5. Essa é a resposta da nossa integral lá original, que é o do enunciado. Portanto, aí você dá a resposta normal, a integral do enunciado é esse termo aqui. Aí sim, terminou, põe lá mais a constante de integração e acabou. Mas vamos lá, vamos ao exemplo 2, novamente passo a passo. Então, integral de 2x vezes x, vezes cosseno de x ao quadrado. Então, aqui, eu não tenho propriedade para resolver isso daqui, porque eu tenho uma multiplicação. Eu tenho uma função lá, um 2x, né, um polinômio, alguma coisa assim, contendo x, vezes uma outra coisa, que no caso é o cosseno, que também contém x. Então, eu tenho uma função f vezes uma função g. Eu não tenho propriedade para integrar a f, integrar a g e depois multiplicar os resultados. Não posso fazer isso, então estou lascado. Vou ter que procurar um outro método para resolver. Beleza. Qual que é o primeiro passo? Achar alguém, alguma parte da função, de modo que na hora que eu pegue essa parte e derive, eu vou encontrar o resto da função. E olha que lindo, né? Aqui, x ao quadrado. Qual que é a derivada de x ao quadrado? É exatamente o 2x, exatamente ele. Olha que lindo. E veja que aí, fazendo isso, né, o quadradinho verde com o vermelho, aí eu já consegui pegar todo mundo que tem x. Tirando esse x aqui da notação, dx, eu já peguei todo mundo que tem x. Então, todo mundo que tem x ou está dentro da função procurada, caixinha vermelha, ou vai ter que estar dentro da derivada. Exceto constante. Tá? Constante não é muito meu problema. Principalmente se for constante multiplicando. Se for constante somando, aí é mais complicado. Aí depende de onde que está essa soma. Bom, beleza. Qual que é o próximo passo? Chamar de u justamente essa função procurada aqui, esse vermelho. Então, x ao quadrado, agora para mim vai ser u. Certo? Certo, beleza. Qual que era o próximo passo? Lembra? Próximo passo a gente tinha que derivar usando aquela notaçãozinha correta. Então você vai. Aqui é uma equação, né? Você vai pegar essa igualdade aqui e deriva dos dois lados. Então, quando você, do lado esquerdo, quando você derivar, vai aparecer um du. Do lado direito, eu vou ter que derivar a função normal, tá? Deriva normalmente e acrescenta o dx. Então tá lá, ó. Terceiro passo, derivar os dois lados. Du do lado esquerdo, do lado direito, derivada de x ao quadrado é igual a 2x, e aí acrescenta o dx. E aí veja que eu peguei então o vermelho, que vai ser o meu u, e esse verde, junto com esse dx aqui do final, vai ser o meu du. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma substituição. Você vai pegar o teu u e o teu du, vai lá no enunciado e substituir esses caras. Então, veja só, lá no enunciado, né, 2x cosseno de x ao quadrado dx. Beleza. Quem que é o meu u? Não é o x ao quadrado? Ó, pintei de roxo aqui. Quem que é o du que a gente calculou? Não é o 2x junto com o dx? Ó, o dx junto com esse 2x vai virar quem? Vai virar o du. Então, o que eu fiz? Esse roxinho, por conta do segundo passo, eu vou, no lugar do roxinho, vou escrever u. E esse azulzinho aqui do começo, junto com esse dx do final, por conta do terceiro passo, eu vou substituir por du. Então, vai ficar, o cosseno sobra, claro, né? Não estou substituindo o cosseno. Então, vai sobrar a integral do cosseno de u du. Ué, cosseno de u du? Isso é fácil de fazer. Olha que simplesinho. Integral de cosseno, quanto que vale a integral do cosseno? Fala para mim. Integral de cosseno dá quanto? Seno, positivo ou negativo?
Negativo? Positivo? Ah, vocês têm que chegar num acordo, vai. E aí? É mais seno ou menos seno? Aí, ninguém responde no chat. O povo tá tudo indo correr atrás do slide da aula passada para procurar. Ah, vou estragar a surpresa. É positivo? Por que que é positivo? Porque a derivada do seno é cosseno. Então a integral do cosseno é o seno. Certo? Então a integral de cosseno de u du vai dar o seno de u. Positivo. Qual que é a sexta etapa e última? Voltar para o x. Então, a resposta da integral está aqui. É seno de u. Só que ela está em função da variável u. E originalmente a variável era x. Esse u apareceu do nada. Tá? Ele penetra. Entrou no meio da festa sem ser chamado. O cara não era nem para existir na minha vida. Eu não falei, nunca mencionei aqui, né, olhando para o enunciado, eu nunca mencionei u. De onde surgiu esse u? Da tua cabeça, a ideia é tua. Você que teve a ideia de substituir para transformar a minha integral bonitona, essa integral bonitona aqui, você fez as suas maracutaias e transformou numa integral simplesinha. Pô, tu é muito esperto para fazer isso. Beleza, você foi esperto para fazer isso, mas agora você devolve para minha integral bonitona. Minha integral bonitona é em x, então a resposta tem que estar em x sempre. Então eu vou pegar a resposta, vamos chamar assim, a resposta parcial, né, que é o resultado da integral, mas na variável trocada. Usando o segundo passo, eu vou trocar o u da minha resposta pelo u do segundo passo. Então, no lugar do u, vou escrever x ao quadrado. Aí sim, agora eu voltei para a variável x. Então, a integral dessa função vai ser esse resultado aqui, seno de x ao quadrado. Acabou? Acabou, mais constante de integração. É isso. Ok. O exemplo 3. Integral de x vezes seno de x ao quadrado dx. Volta no 2. Volta. Olha para o enunciado do 2. 2x cosseno de x ao quadrado. Olha o 3. X seno de x ao quadrado. Era cosseno, virou seno. Era x ao quadrado, continua x ao quadrado. Era 2x, ups, sumiu o 2. O que eu acabei de falar? Eu falei, ó, esse cara aqui vai ser o u. A derivada bonitinho, certinho, perfeitinho, tá aqui, ó. Maravilhoso. Derivada de x ao quadrado tá aqui, ó. Lindo, perfeito. Se a gente fizer a mesma coisa aqui, se eu falar que esse x ao quadrado é o meu u, a derivada vai aparecer bonitinha, perfeitinha aqui na frente? Não. Porque se eu chamar o x ao quadrado de u, seria exatamente essa segunda etapa. Quem que é a derivada? Né? Quem que é a derivada? É o 2x. Mas eu não tenho agora esse 2. Não tem mais o 2 aqui na frente. Beleza. Volta. Volta. Falei. Praticamente que nesse momento já parece que fazem décadas que eu falei isso para você. Né? Nesse momento. De tantas coisas que você já deve ter pensado. Tantas conexões neurais que já estabeleceu para compreender a integração por substituição. Olha que lindo. Mas eu falei o seguinte. A derivada de x ao cubo, lembra do exemplo 1? É x ao quadrado exceto pela constante. Qual que é a derivada de x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado dá x, exceto por uma constante. Eu sei que a derivada de x ao quadrado é 2x, mas esquece o 2. Não se preocupa com ele, porque é constante. A constante aqui não vai atrapalhar a gente, não muito. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou falar que o x ao quadrado é a função que eu estou procurando e a derivada aparece aqui, exceto pela constante, o número 2, que não tem. Beleza. Qual que é o próximo passo? Eu vou pegar esse carinha aqui e vou chamar de u. Não é isso? É. Qual que era o terceiro passo?
Eu tenho aqui uma igualdade. Eu vou ter que derivar dos dois lados. Então, aqui do lado esquerdo, o que vai aparecer quando eu derivar no terceiro passo? O que eu vou ter que escrever aqui? Lado esquerdo, terceiro passo. O que eu vou ter que escrever? Du. E do lado direito, no terceiro passo, o que vai aparecer escrito? Não. Não é x, Fagner. Não é o que você quer que apareça. Não é o que você quer. Ah, eu quero que apareça. Tá, querer não é poder. Já dizia a vovó. Tem um velho deitado que fala: querer não é poder. Tá muito claro. A derivada de x ao quadrado. Você sabe derivar x ao quadrado? Sei. Qual que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Que mais? É só 2x que você vai escrever aqui? Ah, não, tem a anotação, lembra da anotação? Lado esquerdo, du. Lado direito, deriva e bota o dx. Tá aqui, ó. Du, derivei, deu 2x e acrescento o dx. Ah, mas eu queria usar o x. Eu preciso usar o x. Quieto. Para de reclamar. Você já recebeu uma bênção, porque a derivada desse cara está aqui. Exceto pela constante, que é esse 2 aqui que não tem. Não tem problema. Não tem problema. Quando for constante, não tem problema. Note que o termo 2x não existe na integral. Verdinho aqui, ó, só tem o x. Ou seja, a constante, que é o número 2, está nos atrapalhando. Neste caso, sempre que você tiver um número multiplicando e que está te enchendo o saco porque ele não existe na integral e ele apareceu aqui, eu não queria que ele aparecesse, eu queria ter só o x sozinho, não queria ter esse 2 aqui. Eu posso, como se fosse uma equação, eu posso isolar, eu posso pegar esse 2 aqui e passar para o outro lado. Né? Aquela que todo professor de matemática ama quando fala, passar para o outro lado. Mas é passar mesmo, você vai passar de lá para cá, quem passa sou eu passo para onde eu quero. Então eu vou passar esse 2 para o lado de lá. Mas não estava multiplicando? Tava, é como se passasse dividindo. Ó que lindo. Se tem algum professor ouvindo, acaba de sofrer um infarto. Beleza, menos um. Vai sobrar mais vaga de emprego. Ótimo. Passei o 2 dividindo. Mas para que você fez isso? Ué, você não estava resmungando, reclamando que você queria, porque queria que fosse aqui embaixo x sozinho? Porque você tem aqui só o x. Você não queria o 2, você queria só o x. Tanto é que teve gente que, na hora de derivar, vai derivar esse cara aqui e não vai nem botar o 2. Por quê? Porque eu não quero 2. Não tem 2 aqui em cima, eu não quero que o 2 esteja aqui. Mas ele, no natural, a derivada natural do x ao quadrado é 2x. Só que esse 2 está me enchendo o saco. Beleza. Joga ele para o outro lado. Aí o que sobrou? Você não tinha aqui o x que você tanto queria, o dx. O que tenho aqui? O x com o dx. Não era justamente isso que você queria? O x? Tá aí, ó. Resolvi teu problema. Eu joguei esse 2 para lá. Sai para lá. Passou para lá. Lindo. Só posso fazer isso quando for número. Só número. Ah, se tivesse um outro x aqui, eu podia passar de dividir. Não. Só número que você pode fazer isso. Então veja, a nossa integral, né, o enunciado, só colorindo. Quem que é o u? É o x ao quadrado. Está aqui, ó. X ao quadrado foi o que eu chamei de u. O du é o 2x dx. Pô, mas eu não tenho esse 2. Tá, então esquece isso aqui. Olha para isso aqui, ó. O x junto com o dx, esses dois caras aqui, que são, por acaso, esses dois, eu posso substituir por du sobre 2.
Então, a minha integral, após a substituição, vai ficar o seno do roxinho, que é o U, e no lugar desses dois azuisinhos aqui, você vai escrever o x dx, né? O x dx, você vai escrever o valor dele. Quanto que vale x dx? Vale du sobre 2. Esse sobre 2 aqui não é o problema. Você pode jogar esse sobre 2 para aqui embaixo do seno, pode colocar na frente da integral, porque isso aqui é número, tá? É uma constante. Se você quiser, pode jogar aqui na frente do meio, para fora da integral, faz o que você quiser, o que você achar mais fácil. Eu já coloquei, já tirei o 2 de dentro da integral, já pus aqui do lado de fora, porque assim a nossa visualização fica um pouco mais limpa. Então esse 2 aqui virou esse meio vezes a integral de quem? De seno de u du. Ah, e qual que é a integral de seno de u? Ah, é o cosseno. Tá bom. Positivo ou negativo? Lembra que a derivada do cosseno é menos o seno. Então, a integral do seno vai ser quem? Menos o cosseno. E o meio, eu copio. Tá? Não perde esse meio aqui, não. Não é porque você não vai fazer nada com ele que você vai ignorar. Ele estava lá na integral, ele apareceu, eu joguei para fora da integral, beleza, então eu vou pegar esse meio aqui e vou ficar copiando. Aí aqui o que eu fiz? Eu só arrumei. É como se eu estivesse multiplicando. Então eu coloquei o menos aqui na frente, cosseno de u dividido por 2, que é por conta desse 2 aqui. Beleza. Acabou. Praticamente. Só que você acabou de integrar, só que a tua resposta ainda está em u. E eu queria a resposta em x. Então o que eu vou fazer? No lugar desse u, vou lá no segundo passo, no lugar desse u, eu reescrevo, apaga esse u aqui e escreve no lugar o x ao quadrado. Então, a nossa integral original, lá do enunciado, vai ser isso aqui, menos cosseno de x ao quadrado sobre 2. Aí sim acrescenta a constante de integração. Bom, pessoal, então, por hoje é isso. Desejo a todos uma ótima semana, muita saúde, paz e prosperidade. Tchau!